Fala galera, vamos para mais um vídeo de palpites aqui no canal. Hoje, 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem tá chegando agora, vou falar os palpites aí, sem clubismo, né? Que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos, sem clubismo, mas também falo aí se eu vou torcer ou não para alguém, né? E nesses jogos aí sim coloco o clubismo aí, vou torcer para alguém, né? Com clubismo, obviamente. Então, começando lá, Atlético e Chapecoense, Arena Sicredi. Atlético, último jogo 1-1 com o Criciúma. Chapecoense, último jogo 2-0 em cima do Paysandu na Arena Condá. Vamos lá, Chapecoense está em terceira, né? Terceira colocada a Chapecoense e o Atlético está em 15º ali, 25 pontos. 2 pontos atrás do Atlético só. Galera, vamos lá. Então, Atlético e Chapecoense, eu acho que vai dar um empate. Acho que vai dar um empate esse jogo aí. Vou chutar 2-2 Atlético e Chapecoense aí no primeiro jogo da rodada. E vou torcer para que empate mesmo esse jogo aí. Por enquanto, ainda torcendo para o empate. Próximo jogo lá, Criciúma e Novo Horizontino. Novo Horizontino tá em quarto com 36 pontos, perdeu o último jogo aí, né, pro Coritiba, 2-1, perdeu em casa. E o Criciúma, o último jogo, empatou com o Atlético ali, 1-1 lá em Minas Gerais. Criciúma e Novo Horizontino, eu acho que vai dar Criciúma, vou chutar 1-0 pro Criciúma. Criciúma e Novo Horizontino, ainda continuo torcendo para empatar ainda, porque ainda boto um pouco de fé que o Atlético chegue lá em cima. Apesar de ser difícil, mas ainda boto fé. Coritiba e Remo, no Couto Pereira, sábado, dia 23. Coritiba e Remo. O Coxa ganhou o último jogo do Novo Horizontino e o Remo empatou com o Botafogo. Esse jogo aí, Coritiba e Remo, eu acho que vai dar... Vou chutar que vai dar um empate também esse jogo aí. 1-1, Coritiba e Remo, no Couto Pereira. E vou torcer pro Remo ganhar. Próximo jogo, Goiás e América. Goiás perdeu o último jogo, né, pro Vila Nova no Clássico. Continua ainda em segundo ali, né? Perdeu a chance de ficar em primeiro. Agora está em segundo, 41 pontos, 1 ponto atrás do Coritiba. E o América tá lá embaixo. O América tá pior que o Atlético. Primeiro ali fora da zona de rebaixamento, 22 pontos. O último jogo empatou com o Amazonas, que também está na zona de rebaixamento. O América está com o mesmo número de pontos do Volta Redonda e do Botafogo e com 1 ponto só na frente do Paysandu e Amazonas. Então tá bem perigando ali o América, né? E Goiás e América, lá na Serrinha, eu acho que vai dar Goiás a esse jogo. Eu vou chutar 2-1 pro Goiás. Esse jogo aí, eu vou torcer pro Goiás ganhar e para segurar o América e para o Goiás ficar lá na frente lá, né? Próximo jogo, CRB e Atlético. Não vou nem falar sobre o Atlético, né? Por incrível que pareça, conseguiu tomar um gol de novo, saiu na frente no final do jogo, faltando 5 minutos para acabar e conseguiu levar um gol depois dos 5 minutos ainda para acabar. Impressionante. 1-1, empatou o último jogo com Cuiabá em casa e o CRB ganhou do Volta Redonda lá em Volta Redonda, 1-0. O CRB está com 31 e o Atlético com 27 pontos. Bom, eu ainda boto fé que o Atlético vai subir, mas nesse jogo aí, sem clubismo, eu acho que vai dar um empate. Eu vou chutar 1-1 esse jogo também. CRB e Atlético. Obviamente vou torcer para que o Atlético ganhe, né? Paysandu e Operário, próximo jogo. O Paysandu perdeu o último jogo, 2-0 para Chapecoense e o Operário empatou. O Paysandu tá lá na zona de rebaixamento ainda e o Operário tá com 27 pontos, mesmo número de pontos do Atlético, mas ganhando em critérios ali, em 12º.
Eu acho que esse jogo aí, Paysandu e Operário, também vou chutar um empate aí. Vou chutar 0-0, Paysandu e Operário. E torço para que empate mesmo, torço para que empate mesmo, tá bom. Ferroviária e Volta Redonda. Ferroviária, último jogo, ganhou do Atlético Goianiense em Goiânia, 3-1. E o Volta Redonda perdeu pro CRB, né? Perdeu de 1-0 pro CRB. Volta Redonda tá na zona de rebaixamento e a Ferroviária tá em 11º com 29 pontos ali. Eu acho que esse jogo aí, vou chutar a Ferroviária aí. 2-1 para Ferroviária, mas vou torcer para que dê um empate também esse jogo aí. Cuiabá e Atlético Goianiense. Cuiabá que empatou com o Atlético lá, né? Tava perdendo até o finalzinho do jogo, tava tudo empatado. O Atlético ainda perdeu um pênalti, mas o Atlético fez um gol no final e o Cuiabá conseguiu fazer um gol depois, ainda no final, ainda praticamente nos últimos minutos lá. Nem acabou o jogo, né? Porque a torcida ficou louca da vida lá e jogou bomba e tudo quanto é coisa lá para dentro do gramado. Provavelmente vai perder mando de campo. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque a pressão que tá lá também. O Atlético já não ganha mais em casa, né? E a gente vai no jogo para passar raiva, assim, pelo menos não vai passar raiva. Vamos passar raiva por radinho aí, igual um monte de torcida que tem aí no Brasil aí, só vê jogo por radinho. Cuiabá e Atlético Goianiense, eu acho que vai dar Cuiabá, vou chutar 1-0 pro Cuiabá e vou torcer para que deu empate também, hein? Deu empate no jogo. Torcer para todo mundo empatar. Botafogo e Vila Nova. Botafogo e Vila Nova. Botafogo continua na zona de rebaixamento. Vila Nova ganhou o clássico, cheio de moral, 2-0 em cima do Goiás. Botafogo empatou com o Remo lá no Mangueirão, que não é um resultado ruim. Mas o Botafogo ainda continua na zona de rebaixamento com 22 pontos. E o Vila tá em sexto ali, o Vila tá pertinho ali do G4 ali, né, com 33 pontos e o Novo Horizontino, que é o primeiro no G4, tem 36. Nesse jogo aí, Botafogo e Vila, eu acho que vai dar Vila, né, vou chutar Vila aí, Vila tá com a moral ganhando Goiás, eu acho que vai dar Vila, vou chutar 2-1 pro Vila Nova em cima do Botafogo. Vou torcer para empatar ainda. Continuo torcendo para empatar. Torceria para o Botafogo, né? Para a gente tentar alcançar o Vila, mas se o Botafogo ganha, já encosta no Atlético aí também. Olha a situação, né? Que os caras conseguiram deixar a gente. Diretoria. Avaí e Amazonas. Último jogo lá. Avaí e Amazonas. Último jogo, o Avaí empatou com o Operário em Ponta Grossa e o Amazonas também empatou em casa com o América. Eu acho que esse jogo aí, Avaí e Amazonas, eu acho que dá Avaí, vou chutar 2-0 pro Avaí e nesse jogo aí sim vou torcer pro Amazonas ganhar. Ainda dá. Vamos lá. Nossa, vamos para que eu errei e acertei na última rodada. Novo Horizontino e Coxa, falei que ia empatar. Tava empatado até o finalzinho, Coxa conseguiu fazer um gol no finalzinho, 2-1, errei. Amazonas e América, falei que ia dar 1-0 pro Amazonas, deu 2-2, errei. Remo e Botafogo, falei que o Remo ia ganhar do Botafogo por 2-0, deu 1-1, errei. Vila e Goiás, falei que ia empatar 1-1, deu 2-0 pro Vila, errei. Atlético Cuiabá, 2-1, falei que ia dar pro Atlético, deu 1-1. Quase ganhou, ele perdeu um pênalti, se não tivesse perdido o pênalti ia dar 2-1, aí tinha acertado, mas errei. Chape e Paysandu, 2-0 para Chape, acertei. Falei que ia empatar Atlético Goianiense e Ferroviária, deu 3-1 para Ferroviária, errei. Falei que Volta Redonda ia ganhar de 1-0 do CRB e deu 1-0 pro CRB, errei. Falei que ia dar 0-0 Atlético e Criciúma, deu 1-1, acertei parcialmente. E o último jogo falei que o Operário ia ganhar no Avaí de 1-0, mas deu 0-0. Então errei. Então errei. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo e seus palpites. E até o próximo vídeo. Obrigado, tchau.